trabalho com restauração matrimonial. Eu sou terapeuta de casais cristãos. Quem tem Instagram aqui? Levanta a mão. Depois vocês procuram lá, a Patrícia Terapeuta. A Patrícia Terapeuta. E é uma missão minha e do meu marido, porque ele é que fica nos bastidores. Então, todo Instagram que vocês vão ver lá, é tudo ele que faz, sem fazer nada não. Eu só falo. A minha parte é falar e é fazer os atendimentos individuais no processo terapêutico. E sempre que chega para mim os casais, uma das primeiras coisas, né, que estão com o casamento em crise, traição, briga, coisas, né, profundas, a primeira coisa que eu preciso fazer é ensiná-los uma coisa. Porque geralmente chegam para mim casais com uma vida de oração profunda. Eu olho assim e falo, meu Deus, esse povo reza mais do que eu. Por que eu falo que eles rezam mais do que eu? Porque nós temos 4 crianças. Quando a gente finalizar aqui, vocês vão ver correndo por aí 4 crianças. A minha mais velha tem 9 anos. Na verdade, nós temos 6, porque nós já devolvemos 2 para Deus também. 2 gestações que não deram continuidade. Então, a realidade de um casal que tem criança pequena, a realidade de oração, não vai ser a mesma realidade de um casal que não tem criança pequena. Por quê? Porque enquanto eu estou lá trocando fralda, eu estou rezando. Enquanto eu estou lá brincando com meu filho, eu estou ali agradando ao coração de Deus, fazendo a vontade de Deus. Por isso que eu falo que às vezes os casais que chegam para mim rezam muito mais do que eu. Mas eles rezam muitas vezes errado. Porque rezar, mas fazer errado, não agrada ao coração de Deus. Eu trago esse questionamento para vocês. Qual é a forma correta de orar? A forma correta de orar. Quem tiver trago a palavra, quem tiver trago a palavra, está lá em Samuel, 1 Samuel 15, de 22 a 23. Yahvé se compraz com holocaustos e sacrifícios, como com a obediência à palavra de Yahvé? Uma conversa que Samuel está tendo. A resposta foi o quê? Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. A docilidade mais do que a gordura dos carneiros. Palavras do Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso rezar o rosário da madrugada, a quaresma de São Miguel, rezar o terço, ir à missa todos os dias, ter uma vida de oração ali. Mas se eu não obedeço a Deus, se eu não consigo fazer a vontade de Deus, a minha oração está sendo em vão. Então hoje eu vou trazer para vocês dicas práticas, porque essa parece ser a parte mais difícil, não é mesmo? Muitas vezes nós sabemos com a nossa razão o que precisa ser feito. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, conhecemos os mandamentos, conhecemos as nossas dificuldades, os nossos vícios, mas na hora de fazer, na hora das atitudes, eu brigo com a esposa, eu grito com o filho, eu reclamo, eu murmuro, eu me iro, eu falo demais ou eu fico calada. Por quê? Porque uma coisa é racionalmente o que a gente sabe que tem que ser feito. Outra coisa é conseguir que a nossa vontade acompanhe o que é a vontade de Deus. Então muitas vezes a gente sabe que está errado, só que a nossa vontade ela está mal direcionada. E é aí que a gente acaba colocando toda a nossa vida de oração a perder. Vocês receberam um post-it e deixa eu procurar o meu aqui.
E eu vou chamar vocês a escreverem neste post-it, esse papelzinho roxo. Primeira frase: conhecer a vontade de Deus. É para marido e mulher, é individual. Fazer a vontade de Deus é de forma individual. Todo mundo ganhou? Ou foi só uma por casal? Uma por casal. Tá, então vamos fazer. Um escreve e depois o outro, e quando chegar em casa, tiver um tempinho, copia. Pode ser? Ótimo, ótimo. Só que vocês precisam ver que o processo de construção do casal, da família, do matrimônio, ele é um processo que começa na minha individualidade. E o que nós vamos trazer para vocês hoje é a minha parte do casamento. Que independente das atitudes do meu marido, eu preciso estar atento à vontade de Deus na minha vida. As minhas atitudes não podem ser condicionadas às atitudes do meu cônjuge. Então, o que nós vamos falar hoje é individual. Por quê? Porque a salvação é individual. E Deus tem um plano de salvação quando Ele nos coloca dentro do sacramento do matrimônio. E é isso que a gente precisa conhecer. Qual a vontade de Deus para a minha vida, quando Ele, em sua infinita bondade, me deu o Hudson como marido. Eu falo com ele assim: meu amor, eu posso não ir para o céu, mas eu vou te levar, eu vou. Por quê? Porque a gente sabe que casamento não é fácil. Mas a gente precisa conhecer a proposta de Deus para a nossa vida, na nossa individualidade. Eu digo aqui que eu sou o que sou hoje por causa dessa mulher. Praticamente, Deus usou ela para me salvar. A feminilidade dela restaurou a minha masculinidade. Se não fosse por causa dela, os papéis já estavam se invertendo, cada um estava vivendo por si só. Talvez a gente nem tinha segurado esse casamento por muito tempo. Porque somente através dela que eu sou responsável, se o que eu sou hoje é porque ela foi uma mulher de oração. Porque Deus escolhe um dos dois primeiro. Então não adianta, se Deus está colocando uma verdade no seu coração, não adianta você esperar lá que parta do seu cônjuge, não. Se Ele te escolheu, se Ele colocou uma verdade no seu coração, se Ele te deu uma ordem, é porque é você que tem que dar um jeito de colocar aquilo em prática. Então não podemos nos encostar e precisamos estar atentos ao que Deus está nos pedindo. Talvez você não foi chamada ou chamada para pregar para multidões, fazer missões pelo mundo afora. Talvez você se tornar santo ou santa pelos seus trabalhos grandiosos, mas Deus vai te chamar a ser santo para salvar exatamente essa pessoa que está do seu lado aí. Olha para você ver, olha aí, essa pessoa do seu lado, dedinho aí, que se Deus te colocou na sua vida, você será santo, santa, porque você vai salvar a vida dessa pessoa. E aí essa é uma certeza, algo que a gente pode ter certeza que o Senhor nos chama, quando Ele nos dá essa vocação do matrimônio, é que nós precisamos nos comprometer com a santificação do outro. Precisamos nos comprometer que o outro mude, não por nós, mas para levar o outro para o céu. E Hudson abriu a brecha de algo que eu ia falar lá na frente, mas eu já vou falar agora, que é o que é de verdade o amor. A gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa por amor, quando a gente olha para o nosso interior e pensa: eu quero que essa situação mude, eu quero que o meu marido mude, que a minha esposa mude, que o meu filho mude, para satisfazer uma vontade minha, ou porque é vontade de Deus, ou porque esta atitude dele, dela, pode levar a perder a alma dessa pessoa. Porque quando as nossas intenções param em nós mesmos, isso não é amor. O amor, ele está comprometido com a salvação da alma do outro. Vou dar um exemplo em relação à criança. Nossa, eu amo meu filho. Mas o seu filho fica doente
com frequência, e você está sempre dando bala doce e deixando que ele faça a vontade dele. Isso é amor? A gente está comprometido com a salvação de uma criança se a gente sabe que ela não pode com açúcar e a gente está dando açúcar com frequência para ela? Não. A gente está pensando que vou dar açúcar para essa criança para ela parar de me encher a paciência, porque é mais fácil. Mas na verdade, qual que é o papel? Qual que é o nosso papel? Eu preciso educar essa alma. Eu preciso ensinar essa alma a conter as suas vontades. Então eu preciso dizer para ela que tudo tem hora e que se hoje não é dia de doce, hoje não vai ter doce. Por quê? Porque se eu não ensino isso, eu estou afastando essa criança da vontade de Deus, ensinando que ela pode escutar somente as próprias vontades. Amor, ele está comprometido com a salvação da alma do outro. Então, se eu amo de verdade, eu preciso saber dizer não. Vai doer mais em mim. Porque no caso da criança, a criança vai ficar chorando. Mas antes de chorar agora do que ir chorar lá no inferno. Porque não é simplesmente um doce, é uma vontade sendo ordenada. E que os pais têm a obrigação de fazer. Bom, vamos continuar. A primeira coisa que vocês vão escrever no papelzinho de vocês: conhecer a vontade de Deus. Já escreveram? A segunda coisa: pensar no agora e na hora da minha morte. Se precisar, usa o outro lado, mas eu acho que vai dar. O meu deu. Agora pegou pesado, né? Tem gente que não quer nem pensar na hora da morte. Pois é, não. Pensar agora. Pensar no agora e na hora da minha morte. Outra palavra embaixo: caridade. Pode colocar o número 3 aí. Número 4, humildade. E o número 5, palavra número 5, né? Pequenos sacrifícios. Se vocês esquecerem tudo que eu disser aqui, tudo que o Hudson disse, esqueceram até quem é a gente, mas saírem daqui na prática com essas 5 palavras, já é o suficiente. Não lembro nada que eles falaram, só lembro como que eu vou conhecer, que eu preciso conhecer a vontade de Deus, pensar no agora e na hora da minha morte, caridade, humildade e pequenos sacrifícios. Amém? Então vamos lá. Em relação a fazer a vontade de Deus, né? Como eu disse que é a parte mais difícil, eu gosto muito desse livrinho aqui. Ele chama Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. E esse livrinho fala assim: por conseguinte, quanto mais uma pessoa está unida à vontade divina, maior será o seu amor. Penitências, meditações, comunhões e obras de caridade praticadas para com o nosso próximo são, de certo, agradáveis a Deus. Mas quando? Quando estas obras são feitas em conformidade com a sua vontade. Mas quando elas não se praticam pela vontade de Deus, o Senhor me falou que eu preciso trabalhar o perdão do meu marido, o perdão da minha esposa. Mas esse negócio de perdão dá muito trabalho. Vou ali alimentar os pobres e vou deixar a vontade de Deus para um lado e fazer a minha, que é mais fácil. A gente não está agradando a Deus. Por quê? Porque a gente precisa que as nossas atitudes sejam direcionadas para a vontade de Deus. Eu vou deixar de fazer penitência? Não. Eu vou deixar de rezar? Não. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente conhece a vontade de Deus, mais a gente precisa estar empenhado em direcionar as nossas forças para ela. A questão é que eu não posso fazer as coisas de forma separadas. Eu preciso saber a vontade de Deus,
ter racionalmente qual é a vontade de Deus para direcionar a minha vida de oração para isso. Mas, quando essas obras são feitas, quando elas não se praticam pela vontade de Deus, não só lhes são desagradáveis, mas odiosas e merecedoras unicamente de castigo. Por quê? Porque se eu não estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo a vontade de quem? Oi? Do outro. Do outro, ou eu estou fazendo a minha vontade, ou eu estou fazendo a vontade do inimigo de Deus. Então eu preciso direcionar as minhas forças, porque senão o meu trabalho vai ser em vão. Vou contar para vocês uma historinha rapidinha em cima dessa questão, para vocês conseguirem na prática entender o que é isso. Súrio é o nome de uma pessoa, relata o mesmo de um cego que tinha recobrado a vista pela intercessão de São Vedasto, bispo, mas depois pediu que, se a vista não lhe era proveitosa à alma, porque a vontade de Deus sempre vai ser a nossa salvação. Então, assim, a gente precisa fazer a vontade de Deus porque só ela é perfeita. Só ela vai ser de acordo com a salvação da nossa alma. A nossa vontade nos trai a todo momento. E aí, esse bispo, ele tinha pedido para ser curado da cegueira e Deus o concedeu. Mas depois, o que ele falou assim? Se a vista não lhe era proveitosa à alma, ou seja, se enxergar não fosse o melhor para ele, ele queria tornar a ser cego. Tendo feito essa súplica, novamente se achou cego como antes. Portanto, ou estejamos enfermos ou sãos, não devemos pedir nem a saúde, nem a moléstia, porém entregarmos-nos inteiramente à divina vontade de Deus, que é quem dispõe de nós como lhe apraz. Mas, se pedirmos a saúde, seja ao menos, eu posso pedir saúde, seja ao menos pedida com resignação e expressa a condição de que a saúde do corpo não seja prejudicial à salvação da alma. Jesus, ele rezou: Pai, se possível, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Até Jesus, gente, teve a sua própria vontade direcionada para Deus. Essa deve ser a nossa oração. Pai, se possível, cura-me, mas que seja feita a vossa vontade, não a minha. E aí o que é que eu te digo em relação à questão da fibromialgia que eu tenho, que eu acabei, né, de diagnosticar, de começar os sintomas mais fortes? Eu sei o motivo pelo qual Deus permitiu essa doença. Eu sei que pela questão dos temperamentos, quem aqui já ouviu falar de temperamentos? Pela questão do meu temperamento, que é um temperamento colérico, que todos os dias eu luto para poder domá-lo. Então é um temperamento que gosta de mandar, que gosta de controlar tudo, que gosta de estar no controle. Padre Paulo Ricardo fala que o temperamento colérico é uma Ferrari. Potência máxima, econômico ao máximo, só que a direção dele é o quê? O inferno. Ele precisa ser direcionado para Deus. Então eu entendo, eu vejo que com a fibromialgia, eu sinto dor até no maxilar. Quando eu estou em uma crise, em uma situação de estresse, dói até o maxilar. E eu preciso ser humilde e falar: eu não consigo. Eu preciso ser humilde, olhar para mim mesma e querer parar de dar conta de tudo. Hoje o Senhor me tirou o chão para eu poder fazer o quê? Estar nos braços dele. Por quê? Porque o caminho
que eu estava levando de controlar demais. Olha que eu já mudei muito. Isso aí eu tenho certeza, mas eu tenho muito a ser mudado ainda. Mas o caminho que eu estava indo não era a vontade dele para a minha vida. E a sensação é exatamente essa: eu estou sem chão. Eu estou sem chão. E que bom. Eu olho para a minha situação e eu não tenho coragem nem de pedir a cura. Eu não sou doida. Eu não sou doida de pedir, Senhor, me cure. Porque se Ele me curar, eu vou no caminho errado de novo. Eu vou pedir para Ele me curar? Não, eu vou, Senhor, me ensina como que eu preciso fazer. Me ensina o que eu estou fazendo de errado. Eu preciso sempre perguntar: Senhor, qual é a sua vontade? Qual a mensagem que o Senhor quer me dar quando o Senhor permitiu isso na minha vida? Eu sei, Senhor, que eu preciso diminuir o ritmo. Eu sei que a nossa família precisa desacelerar. Eu vou pedir que Ele me cure? Não, eu não sei o que Ele quer comigo dessa situação ainda. Eu vou pedir que Ele me mostre o que eu estou fazendo de errado. Senhor, minha cabeça é dura. Eu não estou conseguindo perceber. E eu não consigo esperar o seu tempo. Porque às vezes a gente sabe a vontade dEle. Só que a gente faz o quê? A gente, Senhor, recebe, entrega com uma mão. Dá 5 minutos, Ele não fez. Ele está demorando, Ele está ocupado. Ah, Senhor, o Senhor está muito ocupado. Devolve aqui para mim. Me devolve que eu resolvo. E é exatamente o que eu faço muitas vezes. Entrego com uma mão, e Ele manda eu esperar. Paciência é algo que também eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu faço, eu vou lá e faço. É mais rápido eu ir lá e fazer do que eu esperar alguém para fazer, mas eu não consigo fazer. Então, Deus foi muito esperto ao permitir essa enfermidade. E a gente tem que ter esse olhar: não, eu vou entregar para Deus e vou de verdade deixar que Ele resolva. Bom, vou assustar muito vocês, não. Mas é esse olhar que a gente precisa ter, de bendito seja Deus. Bendito seja Deus pela minha enfermidade. Bendito seja Deus pelos 2 filhos que eu devolvi para Ele. Bendito seja Deus. Isso é ser humildade, reconhecer que eu não sei nada. Aí a gente já até colocou uma das palavras aí, humildade, inverti a ordem. Mas isso é ser humilde e falar: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor tirou meu chão, bendito seja Deus. O Senhor tirou meus 2 últimos filhos, bendito seja Deus. O Senhor levou a minha mãe, bendito seja Deus. O Senhor sabe, eu não queria a minha mãe aqui com câncer encrevada. Eu queria a minha mãe no céu, e o Senhor levou ela para o céu. Bendito seja Deus. O Senhor me deu um marido difícil, bendito seja Deus. O Senhor me deu uma esposa difícil, bendito seja Deus. Eu preciso, é a minha salvação. É ser humilde e reconhecer que a mão de Deus, ela está ali, ó, direcionando tudo. Tá, mas então, por que então que apesar de eu às vezes conhecer a vontade de Deus, eu não consigo fazer? Aí eu vou chamar vocês a imaginarem aqui a sua vontade no meio e 2 cavalos. O cavalo da direita e o cavalo da esquerda. Estes cavalos puxam a nossa vontade. O cavalo da direita, a gente pode... Oi? Eu tenho dificuldade com direita e esquerda, gente, desculpa. Sou canhota, aí ele sempre me salva. O cavalo da direita, a gente chama ele do nosso apetite irascível. O que é o apetite irascível? É as nossas vontades transcendentais, é o nosso desejo de céu, desejo do que é difícil, desejo do que de verdade faz sentido, do que de verdade tem valor. O cavalo da esquerda são os nossos apetites concupiscentes, nossos instintos baixos. É o desejo da carne. O desejo da carne é ruim? Não. Eu tenho necessidade de comer, de dormir, tenho necessidade de receber amor, tenho necessidade de ter amigos. Eles não são ruins. Mas o problema é quando a gente está buscando, saciando esse apetite irascível
essa liberação de dopamina, né, que gera prazer, de uma forma errada. E quando aí, vocês imaginam, 2 cavalos, o cavalo da esquerda come muito, significa que não sobrou comida para o cavalo da direita. Então a nossa vontade vai ser puxada por qual cavalo? O cavalo que está forte. E se a gente não se preocupa em alimentar o cavalo da direita, ou seja, a gente não se preocupa em direcionar a nossa vontade pelo que racionalmente a gente sabe que é o correto, a nossa vida vai ser infértil. Porque a gente não vai ter uma vida que a gente vai ter conseguido de verdade viver segundo o que a gente gostaria de ter vivido. A gente vai ser refém das nossas atitudes. O cavalo dos nossos apetites concupiscentes, ele vai sempre mandar em nós. E isso vai gerar o quê? Distanciamento da vontade de Deus. O que a gente precisa? Conseguir fortalecer o cavalo da direita, os nossos apetites irascíveis, do difícil, do que é celestial, para a gente conseguir que a nossa vontade seja direcionada para a vontade de Deus. São Paulo dizia: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Porque a vontade ela era fraca, ela estava sendo puxada pelos instintos baixos. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o homem ele foi criado para quê? Para conhecer, amar e servir a Deus. Então, o que acontece muitas vezes? A gente conhece, a gente ama, de um jeito mais ou menos, mas a gente não serve. E o que é o servir? Fazer a vontade dele. Se eu sou serva do Hudson, servo o que o senhor, mestre, o que o senhor quer que eu faça. E ele vai me falar a vontade dele. E eu vou fazer o quê? A vontade dele, não a minha. Quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, a gente não tem a felicidade completa. Porque está lá no nosso manual de instruções. Conhecer, amar e servir. Foi para isso quando a gente compra um celular. No manual de instruções está lá falando o que eu preciso fazer com esse celular para que ele dê certo. Então, se eu quero que a minha vida seja boa, feliz, e aí eu abro um parênteses, porque felicidade de verdade eu só vou encontrar onde? Felicidade de verdade, a felicidade plena é no céu. Eu acho que é Santa Teresa d'Ávila que fala: a minha alma inquieta estava até que encontrou a Deus, alguma coisa assim, agora me falhou. Mas a gente tem uma impressão de uma felicidade hollywoodiana. Isso nunca vai acontecer aqui. Por quê? Porque felicidade de verdade, felicidade plena, é só lá, junto de Deus. Nós viemos de lá e para lá voltaremos. E quando nós chegarmos no céu, é que a gente vai ter uma felicidade sem sofrimento. Quando eu falei com vocês que eu não sou doida de pedir a Deus para me curar da fibromialgia, eu falo também que eu estou feliz. Eu não estou triste com isso. Eu não estou me fazendo de coitada. Por quê? Porque eu sei que nessa vida o sofrimento ele é inevitável. Ou a gente sofre com sentido que vai nos levar para o céu, ou a gente sofre sem sentido, tem uma vida estéril, uma vida que não fez nada, que não tem uma biografia e que provavelmente vai para o inferno. O sofrimento é inevitável. Todo mundo aqui me falaria um motivo de sofrimento. O que vai mudar a minha vida e a sua vida é a certeza de que esse sofrimento ele tem que me levar para o céu. Se o sofrimento nos leva para o céu, quando é que Deus vai atender e vai nos livrar do sofrimento? Vai amenizar o nosso sofrimento. Porque assim, o sofrimento nos leva para o céu, ótimo.
Mas também tem hora que o negócio está ali, ó, pesado demais. E Deus também fala que o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Então, se o negócio está pesado demais, é porque você está carregando uma cruz maior do que a que Deus quer que você carregue. O que eu vou fazer então nessa hora? Porque eu não estou aguentando mais. Eu vou dizer uma coisa: ninguém consegue resolver os seus problemas sem que antes faça um encontro de verdade com a vontade de Deus. O caminho para tornar a cruz leve, o caminho para tornar o jugo suave, a cruz leve, é esse que eu fiz com vocês em relação à minha vida. De olhar o sofrimento e buscar incessantemente a vontade de Deus ali. É nessa situação que você está vivendo agora, que você precisa fazer o encontro com a vontade de Deus. Deus, Ele precisa se revelar para você, não é quando as coisas ficarem boas, não. É nesta situação agora. E tudo vai ficar leve. O sofrimento, ele é protetivo. É a psicologia de Deus. Por quê? Pensa assim, a gente está caminhando num sentido. Aí a gente está caminhando errado, como eu disse. Aí o que Deus faz? Ops, vou colocar um sofrimento aqui para ela parar, porque esse caminho está errado. E se ela continuar, isso vai dar ruim. Não vai dar bom, não. Então eu coloquei os passos aqui, deixa eu pegar. Conhecer a vontade de Deus, eu já falei. Pensar no agora e na hora da minha morte. Tá, Patrícia? Eu sei, já entendi. Já entendi que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mas eu não consigo. Por quê? Porque o meu cavalo da esquerda tá muito gordo. Porque eu não consigo levantar da cama na hora que eu tenho que levantar. Porque eu não consigo parar de brigar com meu filho. Porque eu não consigo parar de discutir com a minha esposa, com o meu marido. Eu não consigo parar de reclamar. Eu não consigo parar de julgar as pessoas. Então aí é que vem. Nós precisamos colocar intencionalidade no nosso dia. Então tudo que a gente for fazer, tudo, a gente precisa pensar o quê? No agora e na hora da nossa morte. Isso que eu vou fazer hoje. Se eu brigar com meu filho, se eu gritar com meu filho, ele vai parar de fazer. Mas, se eu sentar e conversar e educar, vai me dar muito mais trabalho. E eu vou ter que fazer várias vezes, 10, 20 vezes, porque criança é repetição. Mas espera aí. Na hora da minha morte, quando eu for prestar contas da alma do meu filho, eu vou prestar contas e aí eu vou falar com Deus. Deus vai falar comigo, cadê a alma dos seus filhos? Ah, Senhor, deu muito trabalho. Deu muito trabalho educar, eu desisti. Me pedia para assistir televisão, eu deixava. Me pedia bala, eu deixava, porque ficava chorando na minha cabeça. Então, a sua escolha está te direcionando para um caminho e você já sabe qual. Pensar sempre em tudo que a gente for fazer. Porque a gente só tem duas verdades hoje. Eu só tenho o hoje, o agora e quando eu morrer. O passado já passou. O futuro está nas mãos de Deus. Eu posso sair aqui agora e se Deus me levar para junto dele, eu não sei. Então a gente tem que sempre pensar, eu só tenho agora e uma hora da minha morte. Então o que eu vou fazer agora é o que eu faço hoje que vai definir lá no meu julgamento final. Que nós católicos acreditamos em céu, inferno e purgatório. Para onde que eu quero ir? Segundo passo, a caridade que eu coloquei aí para vocês. Fazer por amor. A intenção de minhas atitudes tem que ser a salvação da alma do outro. Colocar amor no que eu faço. A intencionalidade não é para o meu bem. Eu não vou pedir
para o outro mudar, eu não vou rezar, né, pedindo a Deus para o outro mudar, para me fazer feliz. Casamento é para me fazer feliz? Sim ou não? Casamento é para fazer o outro feliz. Então vamos ensaiar, porque o próximo que vier aqui se perguntar isso, a gente tem que ter isso gravado para a gente não passar vergonha. Casamento é para me fazer feliz? Não. Casamento é para quê? Fazer o outro feliz. Mas pode ser melhor, né? Casamento é para me fazer feliz? Para que serve o casamento? Se você quer ser feliz, é porque é solteiro, né? Então você casou. Se casou, a sua felicidade agora é fazer o outro feliz. Agora imagine se os dois fizessem a mesma coisa. O casamento dá certo. O casamento dá certo. Por favor, os próximos palestrantes, vocês precisam estar com isso afiado. Casamento é para fazer o outro feliz. Combinado? Vamos lá. Então, se a gente tem esse olhar da transcendência da alma do outro, a gente consegue o quê? Ordenar a nossa vontade. Eu quero dormir, mas o meu filho já acordou e precisa de mim. E eu preciso o quê? Cuidar do meu filho. Por quê? Porque é uma alma que o Senhor me confiou para cuidar e educar, e que eu preciso devolver para Deus santa e irrepreensível. Se Deus me confiou filhos, é porque Ele cobra de mim que eu devolva. Eles não são meus, eles estão aqui de passagem e eu preciso devolvê-los para Deus, santos e irrepreensíveis. Então não é a minha vontade, é o que eu tenho que ser feito. Porque a gente, lá no processo terapêutico, a gente fala, não, mas espera aí, uma coisa é o que você quer agora, e outra coisa é o que você quer, você está trocando o que você quer agora para o que você quer muito. Se a gente quer agora fazer a nossa vontade, a gente não pode querer muito a salvação eterna. Então a gente já fez logo. Conhecer a vontade, pensar no agora, caridade. Humildade, que é fazer por amor, ou seja, confessar ser incapaz, ser insuficiente, humilhar-se é acreditar que a vontade de Deus é soberana a nossa. E o último ponto é o quê? Pequenos sacrifícios possíveis. O que são esses pequenos sacrifícios? Acordar na hora que o celular desperta. Se eu acordo, o celular desperta, eu ponho mais 5 minutos, mais 10 minutos, eu estou ordenando a minha vontade? Não. Uma super dica: põe 2 celulares para despertar, um no seu quarto, o outro lá no quarto do filho. Aí assim, o seu celular desperta e daqui a 5 minutos o quarto do seu filho. Se você não acordar, levantar e for lá desligar o celular do quarto do seu filho, uma bomba vai estourar. E aí o negócio vai ficar feio. Então o que você vai fazer? Eu vou lá acordar na hora que eu tenho que acordar. Isso é pequenos sacrifícios diários. Isso ordena a vontade. Porque a gente vai fazendo pouco. Daqui a pouco a gente está conseguindo ordenar a raiva. As pessoas viram para mim e falam assim: Patrícia, mas você é colérica? Como assim? Você sente raiva, ira? Você é brava? Aí eu penso assim: Senhor, valeu, meu sacrifício diário, meu pequenininho aí, eu estou conseguindo disfarçar. São João Bosco, ele também era colérico. E ele era o santo da mansidão. Ele tinha embaixo da mesa dele arranhado. Por quê? Porque quando ele sentia raiva, ele arranhava a mesa para não descontar nas pessoas. Isso é domar a vontade. Isso é pequenos sacrifícios diários. Então, no caso, a ira, por exemplo, é uma coisa que talvez é muito grande. Mas se eu começo no pouco, resistir à vontade de comer doce, ter limites para mexer no celular, acordar na hora que o celular aperta, eu vou estar conseguindo depois ser fiel no muito. E outra coisa também, questão da ira.
Se você tem uma ira e essa ira tem, sei lá, você grita muito forte com o seu filho. Aí você coloca essa ira em uma escala de 0 a 10. Vamos dizer que você gritou com o seu filho, esse grito, essa raiva que você teve, alcançou o nível 9. Então, se seu filho é nível 9 de raiva, o que seria 10 para você? Entendeu? Então agora, o que você precisa fazer? É jogar essa raiva a nível 3. Então, fiquei nervoso, fiquei bravo, mas respirei fundo, controlei aquela raiva e consegui conversar com meu filho. O seu 10 precisa, por exemplo, você homem, quando falar mal da sua esposa, esse tem que ser o 10. Ninguém vai falar mal da minha esposa não, que é aí que eu fico bravo. Por quê? Porque você está levando um nível que está ofendendo a quem você ama de verdade, de fora. Agora eu não estou brigando com meu filho, estou educando ele. Por que eu tenho que levar quase a 10 para uma educação de ira? Não é assim. Então, quando você ordena essa vontade, a sua vida de oração, a sua oração, ela flui melhor para seguir a vontade de Deus. A sua vontade de Deus, a sua oração entra numa engrenagem que tudo flui. A sua vida de oração fica melhor, a sua oração flui melhor, porque a sua vida inteira está ordenada conforme a vontade de Deus. Tá? Eu convido vocês a ficarem de pé. A gente já está com o tempo estourado, mas a gente vai passar uma música para vocês rapidinho. Tem uma música aqui de Padre Jonas Abib e Dunga, que ele fala exatamente de fazer a vontade de Deus e não a nossa. Eu sei, seu Espírito está agindo, passo a passo sei que encontrarei sua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador. Amor inovador. Se você sabe, canta. Eu quero com toda a minha alma, mesmo sem entender, eu quero te seguir. Meu amor perseguir. Eu abro mão do meu querer. Eu abro todo o meu ser. A tua vontade tem que acontecer. Você não pertence a este Somos mundo. do céu. Treme o meu ser. Põe temor na minha alma. Reina, Senhor. Reina. Quero te louvar. Pausa. Ou então abaixa. Eu convido você agora a soltar o seu cônjuge. Quem está abraçado. É o momento da gente vivenciar essa salvação individual. É o momento da gente trazer a responsabilidade para nós e matar ela no peito e dizer: eu, Senhor, a minha alma, a minha vida. E aí nós vamos colocar a música de novo e a gente vai colocar a mão no nosso peito, como quem está dando acesso à nossa vontade, para que ela seja direcionada a Deus para a vontade dele. Na certeza de que a salvação da minha alma é individual.
Se você sabe, conhece essa música que é antiga, pode cantar. Quando a gente canta, a gente está utilizando um artifício que nos convence. Eu quero te louvar com todo o meu ser, toda a minha mesmo sem entender. Mesmo sem entender, preciso te seguir. Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser. Só tem que acontecer. Você vai colocar a sua mão aí no coração e você vai perguntar ao Senhor: qual é a tua vontade em minha vida? Qual é a tua vontade em minha vida? Qual é a tua vontade no meu casamento? Qual é a tua vontade para os meus filhos? Qual é a tua vontade para meu trabalho? Aqui tem 2 casais que o Senhor vai me mostrando agora, que está passando por momentos difíceis em casa, não entre vocês dois, mas talvez está passando por momentos fora. É uma situação financeira que está difícil. Você já orou, pediu e o dinheiro não vem. Talvez seja briga com os seus parentes, irmãos, tios, e está difícil. Talvez você está querendo engravidar, você não tem filhos. Não sei qual é o sofrimento que você está vivendo, mas alguma coisa eu te falo: qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a vontade que você tem para a minha vida? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Você tem que falar para o Senhor: eu não rejeito esse sofrimento. Se esse sofrimento é o que vai me levar para o céu, eu não rejeito. Mas eu preciso, Senhor, entender. Eu preciso, Senhor, tentar. Me ensine a acolher essa sua vontade. Me ensine a acolher a sua vontade, meu Deus, se é para me levar para o céu. Eu peço, Senhor, que afaste de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, faça o que tu queres, Senhor. Essa é a oração que você precisa fazer todos os dias. E outra coisa, uma oração grato. Uma oração grato é uma oração que agrada o coração de Deus. Bendito seja Deus. Na multiplicação dos pães, o Senhor, Ele não, Senhor, multiplica esses pães, não. Jesus simplesmente rendeu graças a Deus pelo pouco que tinha. E só o fato de ter pouco que tinha, Deus multiplicou ainda mais. Você precisa ser grato a Deus pelo pouco que você tem. Bendito seja Deus. E você receberá muito mais, porque você alcançou de Deus, o coração de Deus, pelo fato de você ser grato. Então todos os dias eu quero convidar você: levante e agradeça por uma coisa da sua vida. Levante e agradeça todos os dias da sua vida por uma coisa que você ainda não agradeceu. Amém? Por tudo que Deus fez, demos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O post-it vocês vão levar e colocar na geladeira, no espelho, no guarda-roupa, em algum lugar, porque a gente tem que ter intencionalidade. A gente não pode contar só com a nossa memória, porque a minha, por exemplo, não vale nada. A gente precisa colocar intencionalidade. Amém?